a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, caros ouvintes da Cacó FM e Bicarei Web Rádio, celebramos hoje, quarto domingo da Quaresma, e hoje nós celebramos o domingo Letare, que significa alegra-te. Olha para o teu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: alegra-te. Olha para o outro lado agora, para o outro lado, diga: alegra-te. Isso, acorda o seu irmão com este alegra-te. A igreja hoje ecoa nos quatro cantos do mundo esse letare. Alegra-te, povo de Deus, alegra-te. A missa de hoje é uma missa mais alegre. Nós estamos dentro do tempo quaresmal, que é um tempo de penitência, um tempo de silêncio, um tempo de reflexão, tempo de conversão. Mas hoje a igreja nos diz: precisamos nos levantar alegres, precisamos adornar a nossa igreja, porque hoje nós celebramos, no meio da quaresma, e contemplamos a ação misericórdia de Deus na vida do povo. A alegria que invade o nosso coração hoje é porque já se avizinha o derramamento da misericórdia de Deus sobre a humanidade. A liturgia de hoje nos apresenta dois momentos que nos revelam isso. Na primeira leitura, no livro das Crônicas, relata para nós o que aconteceu com o povo de Israel. Logo no início nós ouvimos assim: naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, se multiplicaram suas infidelidades, todos os chefes dos sacerdotes e o povo. O que significa isso? Total abandono de Deus. Abandonaram a Deus, se entregaram na luxúria, se entregaram nos pecados e praticaram todo tipo de pecado. E o maior e o mais horrendo é justamente quando se vira as costas contra Deus. Não reconhece mais Deus como seu Deus. E Deus, na sua compaixão, continuava admoestando aquele povo com solicitude, porque Ele amava, gostava, tinha compaixão do povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o povo e não houve mais remédio. O que foi esse furor? O povo de Israel foi dominado pelo reinado de Nabucodonosor, e ele invade Jerusalém, destruindo a nação, matando a espada e destruindo o templo. E muitos foram exilados. Arrasou com o povo de Israel. Não houve remédio, não houve proteção divina que protegesse o povo de Israel, que protegesse a Jerusalém da invasão do rei pagão, da invasão do rei Nabucodonosor. Por isso, devastou-se a cidade de Jerusalém,
destruiu-se o templo de Jerusalém e exilou o povo de Israel. Por isso o salmo de hoje chama-se Salmos do Exílio. Esse salmo, o povo de Israel estava exilado, por isso que eles cantam de longe, lá escravos, sentindo saudade de Jerusalém, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Eles nutrem no coração a saudade e o desejo de um dia poder voltar para a sua terra, mesmo sabendo que foi devastada, mesmo sabendo que lá não existe mais templo, mas existe a terra, o lugar sagrado dado por Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, após 70 anos de exílio, agora Deus institui sobre aquelas nações um rei e coloca no coração desse rei uma intenção de reconstruir todos os reinos, sobretudo o reino de Israel. Por isso a palavra de Deus vai dizer: o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo, que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Aqui, caríssimos irmãos e irmãs, após 70 anos do exílio, o povo de Israel contempla a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. O exílio foi um período de mortificação para o povo de Israel. O exílio foi um tempo de penitência para o povo de Israel. E agora então, depois desse tempo de sofrimento, Deus, Ele toma a iniciativa. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. É sempre Deus que toma a iniciativa. É Ele que vai estar sempre tomando a iniciativa. O Papa Francisco usa até um neologismo: Deus é aquele que vai primeirar na vida da humanidade. Por isso Ele toma a iniciativa de reunir o povo de Israel de novo em Jerusalém e reconstruir o templo, que é sinal da presença de Deus no meio do povo. Por isso, lá no templo de Israel, celebra-se esse dia da alegria. A alegria de ter podido contemplar a misericórdia de Deus se manifestando na vida do povo que estava espalhado e que agora foi se reunindo, se organizando e reconstruindo o templo de Jerusalém. Por outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, nós encontramos no evangelho de hoje, numa conversa com Nicodemos, Jesus que vai dizer: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Não sei se vocês lembram o que aconteceu no deserto, lá no acampamento de Israel. Recaiu sobre o acampamento de Israel uma inundação, uma invasão, melhor dizendo, de víboras venenosas, e quando as pessoas eram picadas por essas víboras, morria. Não existia salvação, não existia antídoto, e o povo começou a morrer, começou a se desesperar. Recorreram a Moisés e disse: Moisés, pede ao Senhor para nos salvar, nós nos reconhecemos pecadores, peça ao Senhor, porque senão nós iremos ser exterminados neste lugar. Moisés vai, sobe ao monte, faz a oração, e Deus diz: desce, faça uma serpente de bronze, coloca numa haste e finca no meio do acampamento.
todas as pessoas que forem picadas pelas víboras venenosas, se correrem e olharem para a serpente de bronze, ficarão curadas. Caríssimos irmãos e irmãs, a partir daquele momento, as pessoas, quando eram picadas pelas víboras, corriam e olhavam para aquela serpente de bronze no meio do acampamento, e ali então elas eram curadas. Quem era um antídoto contra o veneno daquelas víboras? A fé em Deus. Eles eram resgatados das suas fraquezas, da sua falta de fé, quando via o sinal de Deus, que Deus mandou colocar no meio do acampamento. Por isso, a fé em Deus tornou-se o antídoto contra o veneno o veneno mortal que matava todas as pessoas naquele acampamento. Mas quando Jesus hoje diz que o Filho do Homem será levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, e faz justamente essa comparação com a serpente que Moisés colocou no meio do acampamento, ele está dizendo, caríssimos irmãos e irmãs, que do alto da cruz ele vai se tornar o antídoto contra todo o mal na face da terra. Se nós queremos nos livrar, nos libertar de todo o mal, basta olhar para Jesus na cruz e acreditar, crer nele e crer na misericórdia do Pai, que se encarna e se derrama do alto da cruz para nos salvar. Por isso, o antídoto contra todo o mal é justamente a fé que depositamos em Jesus Cristo. Para que estejamos blindados contra o mal que se espalha nesse mundo, precisamos de uma comunhão perfeita com o Senhor. E como se dar essa comunhão perfeita com o Senhor? Por meio da nossa fé, por meio da nossa escuta e prática da palavra de Deus, mas sobretudo pela vivência dos sacramentos, o sacramento da Eucaristia. Se nós queremos participar da vida nova em Cristo Jesus, precisamos então estar em comunhão com Ele. E para que possamos estar em comunhão com o Senhor, eu preciso nutrir a fé que me põe de pé, eu preciso nutrir a fé que me faz caminhar em direção a Jesus e que me faz caminhar trilhando o caminho de Jesus. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós estaremos verdadeiramente revestidos da graça de Deus, pois São Paulo hoje, na carta aos Efésios, vai justamente nos dizer isso. Primeiro ele diz: Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Ou seja, somos salvos, somos libertados pela graça que se manifesta tão somente em Jesus Cristo. A igreja nunca errou quando lá na Idade Média ela dizia: fora da igreja não há salvação. Fora de Cristo, a igreja quer dizer isso, fora de Cristo não há salvação. Se nós, a Igreja Católica, somos o corpo místico de Cristo, logo, fora desta igreja não existe salvação. Fora de Jesus Cristo não existe salvação. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, o sacramento da nossa salvação, o sinal da graça de Deus que se manifesta no mundo hoje, é justamente a igreja que atualiza o mistério de Jesus Cristo, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Se Ele diz que é do alto da cruz, assim como a serpente foi levantada no deserto, que Ele vai salvar a humanidade inteira,
Logo, caríssimos irmãos e irmãs, quem conserva esse sinal, quem venera esse sinal, quem apresenta para o mundo esse sinal, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Muitas igrejas renunciaram à cruz, muitas igrejas esvaziaram a fé do povo nesse mistério da nossa salvação. Se nós não contemplarmos a misericórdia de Deus representada no Cristo crucificado, nós não iremos então conseguir experimentar a misericórdia do Senhor. Por isso a nossa igreja, ela é ornada com dois sinais que são importantíssimos para a nossa fé. Quando nós entramos na igreja, nós encontramos o Cristo no alto pregado na cruz, que nos remete sempre à misericórdia de Deus que se derramou na terra para nos salvar. Mas nós também contemplamos o altar, que é o lugar da imolação, o lugar do sacrifício, onde o cordeiro é imolado, e pela sua imolação, ele dá vida e gera vida para a humanidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando nós entramos na igreja, nós fazemos venha para o altar, porque é sinal da imolação do cordeiro, e contemplamos, levantamos as nossas vistas para contemplar o mistério da misericórdia do Senhor, que se derramou para toda a humanidade do alto da cruz. Por isso eu sempre digo, em nenhuma casa deve faltar a imagem do crucificado, porque nós precisamos contemplar, venerar todos os dias a misericórdia de Deus. Por isso hoje é o dia da alegria, por isso iniciamos a homilia dizendo um para os outros: alegra-te, porque de fato nós precisamos nos alegrar, pois nós temos essa compreensão. Deus nos envolve com a sua misericórdia e nos salva dos nossos pecados. Porém, dentro da pedagogia do tempo litúrgico que nós estamos celebrando, a igreja nos diz: é tempo de se alegrar, mas a graça se avizinha, porque nós só iremos viver, entrar nesse mistério da nossa paixão, morte e ressurreição lá no sábado santo, na vigília pascal. É ali, caríssimos irmãos e irmãs, que nós então iremos escutar toda a história da salvação. Por isso todos os textos bíblicos, não tem como celebrar a liturgia pascal sem ler sem proclamar todos os textos bíblicos e os salmos, porque é a história da nossa salvação que se desvela aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e ao nosso coração, e nos faz compreender como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como São Paulo nos diz, como Deus é rico em misericórdia. Por isso os cristãos é um povo que celebra, os cristãos é um povo alegre, é um povo que caminha, que marcha com a certeza da salvação, porque já alcançou em Cristo Jesus a libertação dos seus pecados. Porém, como nos lembrou tão bem São João Paulo II, enquanto estivermos na terra, não podemos ser proclamados como santos, porque nós corremos o risco de pecar. O pecado existe e ele pode nos tirar do caminho da salvação, nos tirar do caminho de Deus, mas nós precisamos caminhar com essa certeza. No sepulcro morre o homem velho com Cristo crucificado, na ressurreição ressuscita o homem novo com Cristo ressuscitado. Se nós estamos em plena comunhão com Cristo, logo acontece conosco essa verdadeira libertação, pois São Paulo vai dizer: é pela graça que sois salvos mediante a fé. De fato é a graça de Deus que nos alcança e que nos salva. Porém ainda nos diz, caríssimos irmãos e irmãs, algo muito importante: nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Todos que foram gerados em Cristo Jesus, nós fomos gerados para praticar o bem. Nenhum cristão que nasceu, que foi gerado em Cristo Jesus pelo batismo,
deve fazer alguma coisa de mal. Precisamos nos conservar assim. Unidos a Cristo, nós somos promotores do bem. Unidos a Cristo, nós precisamos então caminhar e nos conservar no caminho do bem, praticando o bem, lembrando sempre disso. Nós estamos em comunhão com o Senhor, e o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondade, o Senhor é compaixão. Logo, eu preciso também me esvaziar de mim mesmo, das minhas mazelas, das minhas vontades, e permitir que Cristo possa agir verdadeiramente em minha vida. É aquilo que São Paulo vai dizer: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Peçamos ao Senhor, nesta semana que estamos iniciando, que nos ajude e nos conceda a graça da conversão, e que nós possamos caminhar assim, caríssimos irmãos e irmãs, apesar das dificuldades que a vida nos impõe, apesar dos desafios que estamos enfrentando na humanidade de hoje, que nós possamos caminhar sem perder de vista que em Cristo Jesus já foi derramado sobre nós a misericórdia do Pai. As peripécias que nós passamos não é por falta do amor misericordioso de Deus, mas ainda porque o pecado na humanidade se faz presente. Se toda a humanidade corresse para Jesus e abandonasse o pecado, o céu já estava plenamente realizado aqui na terra. Por que ainda não estamos vivendo as alegrias do céu? Porque o mal continua a existir e se enraizar no coração daqueles que se desviam, que desviam olhar da misericórdia do Senhor. Que nós não façamos isso, mas pelo contrário, contemplemos a misericórdia do Pai encarnada e derramada no alto da cruz. Por isso, se você não tem uma cruz dentro de casa, procure comprar e coloque na sua sala, na sala principal. Não esconda lá debaixo da estante não, porque tem gente que faz isso, esconde nos lugarzinhos. No lugar mais amplo que você tiver, você coloque a cruz, porque você e sua família devem olhar para esse crucificado e venerá-lo justamente como aquele que é a misericórdia encarnada de Deus, que veio salvar a humanidade inteira. Nós precisamos honrar, caríssimos irmãos e irmãs, o amor misericordioso do Pai para com toda a humanidade. Por isso, eu digo sempre, nós somos a igreja que continua sendo a salvação para toda a humanidade. Todo aquele que entra por essa porta faz uma experiência do encontro verdadeiro com o amor misericordioso de Cristo. Talvez não consegue fazer em nós pessoas limitadas, mas faz no Cristo crucificado, Jesus na Eucaristia, e se contemplar bem o altar da imolação, consegue transcender os sinais e ver o quanto Deus nos amou, imolando o seu Filho para nos salvar. Então, amados irmãos e irmãs, a igreja é, por excelência, lugar da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.